Boa noite. Nós vamos falar sobre hipertermia maligna. O grupo é composto pela Ana Flávia, eu que sou a Bruna e a Yasmin. A hipertermia maligna é uma desordem farmacogenética, potencialmente fatal. A síndrome recebe esse nome porque os indivíduos acometidos apresentam um quadro de hipertermia e na época foi descrito com a taxa de mortalidade era alta. A incidência da hipertermia maligna é cerca de 1 em 4.500 a 1 em 60.000 por procedimentos de anestesia geral. Essa condição ocorre em todo o mundo e afeta todos os grupos raciais. A maioria dos casos das crianças é um caso para cada 10.000 anestesia. Já em adultos, um caso para 40.000 anestesias. A hipertermia maligna apresenta sobre formas variadas, podendo ter início agudo e fulminante, ou se instalar insidiosamente. Pode ocorrer no curso da primeira anestesia de um paciente suscetível, porém, 1/3 dos casos ocorre nas anestesias subsequentes. Na maioria dos casos, ocorre devido à mutação de um canal de cálcio da musculatura esquelética. Essa mutação pode resultar na liberação de muito cálcio no músculo, quando na presença de alguns anestésicos, sendo eles o alatano, iflurano, isoflurano ou a exposição determinada de relaxante muscular com o nome succintilcolina. Isso pode levar à destruição da fibra muscular esquelética, como há elevado consumo de energia, o aumento da produção de CO2 e o rápido aumento da temperatura corporal, com consequências bioquímicas e hematológicas. Também pode haver a evolução do choque irreversível e o colapso cardiovascular. A hipertermia maligna pode desenvolver durante a anestesia e o início do Pós-operatório. A apresentação clínica varia de acordo com os fármacos usados, suscetibilidade do paciente. O primeiro sinal de rigidez muscular, especialmente no maxilar, seguido de taquicardia e outras arritmias, taquipneia, acidose, choque e hipertermia. A epicapnia pode também ser um sinal precoce. A temperatura é, normalmente, acima de 40 graus e pode ser extremamente alta, acima de 43 graus. A urina pode parecer marrom ou sangrenta, caso tenha ocorrido rabdomiliose e mioglobinuria. As complicações adicionais e potencialmente fatais incluem a coagulação intravascular disseminada, insuficiência cardíaca congestiva, isquemia intestinal e síndrome compartimental dos membros associados a um edema muscular, acidose metabólica ou respiratória, a hipocalcemia e rabdomiólise com elevação de creatinina quinase e mioglobinemia, que podem ocorrer, assim como a anormalidade de coagulação, particularmente coagulação intravascular disseminada, o CID. Em pacientes mais velhos e naqueles com comorbidades, o CID pode aumentar o risco de morte. Em decorrência da gravidade da HM, ou seja, a hipertermia maligna, é indiscutível que todo anestesiologista esteja apto para diagnosticar e tratar essa síndrome, que é sempre de alto risco para o paciente, sendo necessário dispor o uso de dantrolene para o uso rápido. Para o diagnóstico é feita uma avaliação clínica, teste para complicações, teste de suscetibilidade para pessoas com risco. Suspeita-se do diagnóstico quando os sinais e sintomas típicos ocorrem em 10 minutos, ocasionando várias horas após o início da anestesia inalatória. Não existe testes confirmatórios imediatos, mas deve-se testar os pacientes contra as complicações, incluindo o ECG, exame de sangue, exame de urina à procura de mioglobinuria. Crises da tireoide e feomocrocitomas raramente se manifestam. Agora, para o tratamento, é feito resfriamento rápido e medidas de suporte, o dantrolene, lembrando que é importante resfriar os pacientes da maneira mais rápida e efetiva possível para prevenir lesões no sistema nervoso central e também para dar tratamento de suporte aos pacientes a fim de corrigir alterações metabólicas.
O desfecho é melhor quando o tratamento começa antes da rigidez muscular e se torna generalizada, e antes do desenvolvimento de rabdomiólise, hipertermia grave e coagulação intravascular disseminada. É realizado 25 mg de dantrolene a cada 5 minutos ou conforme o necessário, até uma dose total de 10 mg. Deve ser dado além das medidas de resfriamento físico normais. A dose do dantrolene é titulada com base na frequência cardíaca e concentração final de CO2. Já em alguns pacientes, a intubação endotraqueal, paralisia e coma induzido são necessários para controlar os sintomas e fornecer suporte. Para controlar a agitação, benzoadizepínicos são administrados em altas doses. E vale lembrar que hipertermia maligna tem alta mortalidade e pode não responder à terapia agressiva mesmo que precoce. Então vamos ao caso clínico. Lactente masculino, primeiro gemelar de 7 meses, 6,5 kg, com história de prematuridade. Nasceu de 34 semanas de idade gestacional, portador da síndrome de Moebius, internado para correção cirúrgica de pé torto congênito. Para quem não sabe, essa síndrome é rara. A pessoa nasce com uma fraqueza ou paralisia em alguns nervos cranianos. Normalmente, são os pares 6 e 7. Isso faz com que a pessoa tenha dificuldade ou até mesmo incapacidade para movimentar de forma normal os músculos do rosto e dos olhos. Isso dificulta a realização de expressões faciais. E é muito comum malformações esqueléticas, em especial os pés tortos congênitos, como é o caso. O bebê do caso apresentado tinha desenvolvimento compatível com a idade e os exames laboratoriais estavam normais. Negou-se intervenções cirúrgicas prévia na família, não havia relatos de intercorrência com anestesia geral. Na chegada à sala de operação, foi monitorado com eletrocardioscópio, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva. Após pré-oxigenação por 5 minutos, iniciou-se a indução inalatória com sevoflurano a 3%, seguido de venóclise. Sevoflurano é um anestésico para uso de anestesia geral inalatória. Ele é um halogenado. Logo após a exposição ao halogenado, houve hipertonia e agitação do lactente, a qual foi interpretada como ausência do plano anestésico. Como conduta, aumentou-se a concentração do anestésico para 8%, seguido da administração de atropina, que é um estimulante do sistema nervoso parasimpático que inibe a atividade da acetilcolina, e administrou também relaxante muscular com succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular despolarizante, intercorrendo em hipertonia adicional, contração muscular generalizada, inclusive do músculo masseter, que impossibilitou a intubação orotraqueal e dificultou a ventilação sob máscara, com consequente dessaturação. Com isso, cogitou-se a hipótese de hipertermia maligna. Interrompendo-se a administração de sevoflurano, administrou-se o rocônio, com o objetivo de facilitar a intubação. O rocurônio é um relaxante muscular não despolarizante que facilita a intubação e a respiração artificial. A criança foi intubada e a cirurgia cancelada. Ele foi monitorizado com pressão parcial de CO2, temperatura axilar e pressão arterial invasiva. Nos primeiros 10 minutos após a exposição aos agentes desencadeadores, houve um progressivo aumento da pressão de CO2, que ficou próximo de 80. Apesar da ventilação e da taquicardia e hipertensão arterial, mesmo em uso de midazolam, que tem efeito sedativo e indutor de sono, depois de 20 minutos do evento, foi observado hipertermia com temperatura de 38 graus. Foram colhidos exames laboratoriais de gasometria arterial e eletrólitos e instituídas as medidas gerais específicas para a hipertermia maligna. Foi administrado ringerlactato com glicose e feito resfriamento com meios físicos, com refrigeração de ar, compressos frios e soro resfriado. O paciente foi hiperventilado com O2 a 100% e com isso conseguiu-se reduzir a pressão de CO2 a 45 mmHg. Após a obtenção dos resultados do exame laboratorial, diagnosticou-se acidose metabólica mista associada à hiperpotassemia. Foi administrado NaHCO3, gluconato de cálcio e ringerlactato,
além de fazer o tratamento específico para a hipertermia maligna com o datrolene, o que ocorreu aproximadamente a 60 minutos após o início dos sinais e sintomas. Aqui nós temos os resultados do exame do bebê. Considerando que os valores de pH normais vão de 7,35 a 7,45, ele está abaixo, então isso indica uma acidose. O valor normal de PCO2 é entre 35 e 45, então 55,7 está alto. Isso indica acidose respiratória. O valor normal de bicarbonato é de 22 a 26, então ele está baixo e isso mostra uma acidose metabólica. O BE vai de menos 2 a mais 2 e também encontra-se baixo, reforçando a acidose metabólica. Como temos acidose respiratória e acidose metabólica, então temos uma acidose mista. Agora, analisando os valores de eletrólitos, o valor do sódio normal é entre 135 a 145, então ele está normal. O valor normal de potássio é entre 3,5 a 4,5, ele está alto e isso indica hiperpotassemia. E o valor normal de glicemia é de 70 a 99, então ele está com hiperglicemia. Depois da administração do dantrolene, foi observada uma melhoria no quadro geral. Ele foi levado entubado e sedado para a UTI e o dantrolene foi prescrito de 6 em 6 horas. Foram colhidos exames para avaliar o grau de destruição muscular, gasometria e eletrólitos. Os parâmetros clínicos na admissão da UTI eram satisfatórios, não ocorrendo hipertermia, taquicardia, hipertensão ou dessaturação. Aqui nós temos os resultados dos exames colhidos na admissão da UTI e 24 horas depois dessa admissão. O pH ele encontra-se normal tanto na admissão quanto depois das 24 horas. A pressão de O2 ela estava alto nos dois, mas depois das 24 horas ela deu uma baixada. A pressão de CO2 na admissão estava um pouco alta, indicando um pouco de acidose respiratória, mas depois de 24 horas ela normalizou. O bicarbonato estava normal e permaneceu normal. Saturação também normal, sódio normal. O potássio primeiro estava alto, depois ele ficou um pouco baixo. A glicemia estava bem alta na admissão e depois ela baixou, mas continuou alta. Continuando o caso clínico, durante 16 horas da permanência na UTI, o paciente ele foi mantido em ventilação mecânica sob analgesia contínua com midazolam, que é um sedativo, e fentanil, que é um opioide, apresentando parâmetros fisiológicos. Seguiu-se a administração do dantrolene de 6 em 6 horas, tendo sido colhidos novos exames 24 horas após a admissão à UTI, que eu acabei de mostrar. Com base nos parâmetros clínicos que se apresentavam dentro da normalidade e os laboratoriais satisfatórios, decidiram desligar a sedação e interromper o dantrolene 24 horas após os episódios de hipertermia maligna. Porém, depois de 10 horas da suspensão da sedação e do dantrolene e perfazendo 36 horas do episódio de hipertermia maligna, com a criança ainda em ventilação mecânica, evoluiu com hipertensão e taquicardia, embora afebril. Ele apresentou insuficiência respiratória com saturação de oxigênio a 80%, mesmo a fração inspirada de oxigênio a 100%. Apesar da ventilação mecânica apropriada e radiografia de tórax sem alteração. Foram feitos novos exames laboratoriais, a gasometria arterial mostrou acidose respiratória, hipercalemia e hiperglicemia e também tiveram arritmias cardíacas, dessaturação e bradicardia com parada cardiorrespiratória. Foi empreendido o protocolo de PCR e reintroduzido o dantrolene, sem êxito. O lactente evoluiu para óbito por PCR em assistolia. Os exames laboratoriais mostraram um pH baixo, o que indica acidose. A PCO2 e o PO2 estavam altos, mostrando que era uma acidose respiratória. O bicarbonato alto, demonstrando alcalose metabólica, e isso indica acidose respiratória com compensação. O sódio está baixo, mostrando hiponatremia, e o potássio alto indica hipercalemia ou hiperpotassemia, e a glicemia está alta. Agora vamos falar um pouquinho dos diagnósticos de enfermagem e as intervenções. O débito cardíaco diminuído está relacionado com a taquicardia que ele teve após a intubação e a bradicardia antes de vir a óbito.
e as intervenções de enfermagem, sinais e sintomas de débito cardíaco diminuído e monitorar sinais vitais com frequência, verificar se há arritmias cardíacas e promover a redução do estresse e monitorar a respiração. A ventilação espontânea prejudicada está relacionada com a diminuição da saturação de oxigênio, que chegou a 80%, e a insuficiência respiratória. Deve-se monitorar o ritmo, a frequência, profundidade e esforço nas respirações, manter vias aéreas desobstruídas e monitorar o estado respiratório e a oxigenação. Padrão respiratório ineficaz evidenciado pelo aumento da PCO2 e hiperventilação, e os cuidados são os mesmos da ventilação espontânea prejudicada. O risco de boca seca por causa da hiponatremia deve-se prevenir e identificar lesões na mucosa oral, aumentar a ingesta hídrica e tratar a causa, que no caso é a hiponatremia. Hipertermia por causa da temperatura de 38 graus. As intervenções de enfermagem são monitorar a temperatura pelo menos a cada 2 horas, administrar medicação conforme prescrito, ajustar a temperatura ambiente, monitorar a cor e a temperatura da pele, pressão sanguínea, pulso e respiração e verificar os sinais de hipertermia e monitorá-los. Termorregulação ineficaz devido à hiperventilação, taquicardia e o aumento da temperatura corporal acima dos parâmetros normais, e os cuidados são os mesmos do que o da hipertermia. O diagnóstico de acidose mista é devido ao valor de pH baixo, pHCO3 baixo e PCO2 alto. O enfermeiro deve monitorar a ingestão e eliminação e os desequilíbrios eletrolíticos que podem estar relacionados com a acidose. No caso, a hipercalemia e a hiponatremia, e monitorar o padrão respiratório oferecendo ventilação se for necessário. A hipercalemia é associada a valores altos de potássio em exames laboratoriais. Deve-se monitorar as causas do aumento de potássio, monitorar as manifestações cardíacas da hipercalemia e monitorar as funções renais. A hiperglicemia, que é devido ao valor de glicemia aumentado, deve-se monitorar os níveis de glicose, aumentar a ingestão hídrica e identificar as causas da hiperglicemia para tratar. E o diagnóstico de hipertermia maligna está relacionado com ataque cardíaco, acidose respiratória e metabólica, hipercalemia, hipertermia e arritmia. Os cuidados com a hipertermia maligna são: monitorar a temperatura corporal, suspender os agentes desencadeadores da hipertermia maligna imediatamente, administrar o dantrolene, resfriar o paciente e tratar a arritmia cardíaca, corrigir a acidose e reduzir a hipercalemia. E é isso, gente. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta?